Boa tarde a todos. Eu estava acompanhando os trabalhos desde hoje cedo e eu percebi que, na maioria das apresentações que constituem os simpósios, estão sendo apresentadas pesquisas individuais. Eu não sei se eu entendi equivocadamente a proposta, porque eu fiz um texto pensando em mostrar, de um modo geral, quais são os interesses de pesquisa do grupo que eu lidero, que se chama Discurso, Sentido e Sociedade. É um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí. E aí o meu texto vai nessa direção, pensando aí quais são os objetos, enfim, quais são as questões de pesquisas que são trazidas para esse grupo, que se iniciou, que foi cadastrado ainda no final do ano passado na plataforma, no diretório de grupos do CNPq. Então eu peço licença para fazer a leitura. Refletir sobre o funcionamento da linguagem na sociedade, sobretudo no que concerne aos discursos das e sobre as minorias, é a questão central que orienta os objetivos, as ações e as reflexões desenvolvidas pelos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem no âmbito deste grupo de pesquisa, com o objetivo de historicizar os modos de significar as minorias em suas diferentes acepções e de compreender preconceitos e discriminações que afetam uma parcela significativa da sociedade. As pesquisas reunidas neste grupo voltam-se para a investigação e compreensão de diferentes discursos que circulam em nossa sociedade. Trata-se, pois, de analisar, através do funcionamento da linguagem, processos de identificação, de estigmatização e de discriminação que instalam e afetam as minorias sociais, bem como as políticas públicas implantadas na direção desses processos, seja para homologá-los, seja para inibi-los. Toma-se assim, então, como objeto de estudo os discursos políticos, sociais, e aí, dentre os discursos sociais jornalísticos, históricos, midiáticos, e os discursos jurídicos, que direta e indiretamente colocam em funcionamento dizeres sobre as minorias, tanto em relação àquelas descritas historicamente como grupos marginalizados devido a aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos, quanto àquelas que atualmente têm sido designadas como novas minorias, a saber, os homossexuais, as mulheres, os idosos, os imigrantes e as pessoas que não possuem domicílio fixo. Nosso grupo de pesquisa organiza-se em um momento em que se observa um movimento político, social e jurídico em que se propõe o respeito às diferenças e à diversidade, nas suas mais distintas acepções. De fato, a efervescência dos debates sobre o tema tem contribuído para avanços importantes em relação ao modo de designar os sujeitos que potencialmente inscrevem-se como público-alvo de políticas inclusivas. De acordo com Gil, 2011, a busca por outras formas de nomear as minorias e os sujeitos marcados pelos aspectos da diferença, entre aspas, o ser diferente, expressa uma disputa profunda e fundamental acerca das concepções que devem vigorar no atendimento a essas pessoas. Aqui eu me refiro especificamente às políticas públicas e às políticas inclusivas em relação aos sujeitos com deficiência. No caso, as diversas formas de nomear as minorias podem fornecer pistas sobre quem são esses sujeitos, quais tratamentos políticos, jurídicos, sociais e educacionais devem ter e, principalmente, como eles são significados na e pela sociedade. Juntamente com a questão da designação das minorias e, por consequência, da própria diversidade, outras expressões são trazidas à baila. Este é o caso, por exemplo, de termos como inclusão, políticas públicas e intolerância, que não podem ser negligenciados quando se pretende refletir sobre sentidos, sociedade e minorias, sobretudo no que concerne às práticas políticas, sociais, jurídicas e educativas. Temos observado que querelas terminológicas e ações político-jurídicas em torno das formas de designar e de assegurar o direito à parcela da população que não se insere naquilo que é normatizador têm produzido polêmicas que, por sua vez, revelam discriminação em relação
a heterogeneidade da nossa sociedade. Nota-se assim que, paralelamente ao advento de novas minorias e, sobretudo, de novas formas de dizer as minorias, inclusive aquelas historicamente constituídas na sociedade do século XXI, busca-se deslocar esse poder da norma, tal como propõe Foucault, 1987, através do qual as instituições de poder, como a escola, a família e o Estado, tentam estabelecer o normal, entre aspas, como coerção social. Ao longo da história, tratados e acordos distintos, promulgados por instituições internacionais, vêm tentando justamente proteger e assegurar o direito de sujeitos que compõem uma parcela da sociedade que não se inscreve por razões diversas naquilo que é tido como padrão, modelo, instituído historicamente. Ao reconhecer a pluralidade de sujeitos, portadores de direitos e de seus direitos específicos, esses tratados e acordos inscrevem as minorias como parte integrante e indivisível da plataforma dos direitos humanos. Desse modo, coloca-se em discussão a questão da ética da diversidade na implantação de políticas, de ações e de direitos inclusivos. Os movimentos internacionais e a rede de sentidos colocada em funcionamento a partir deles produziram ecos e afetaram significativamente as políticas públicas brasileiras no que concerne, por exemplo, as questões de respeito à diversidade. Compreende-se assim que, para pensar as minorias, é mister considerar a questão da cidadania. Nesse sentido, na esteira dos avanços tecnológicos, biológicos e de direitos humanos, a sociedade e suas instituições, e aí eu cito o Estado, a escola e organizações, têm se empenhado para tentar diminuir as barreiras jurídicas, sociais e ideológicas e movimenta-se na direção da tolerância. Pode-se dizer que, apesar das polêmicas e das resistências, nossa sociedade tem tentado promover a equidade. As diferenças têm sido amplamente discutidas e, em muitos casos, reconhecidas juridicamente. Podemos citar, por exemplo, o crime de racismo, a violência contra a mulher e o casamento gay, que já possuem legislação efetiva em vários países do mundo, inclusive no Brasil. A homofobia, por exemplo, apesar de ainda não possuir aparato jurídico legal, pelo menos no Brasil, já está sendo discutida na sociedade e combatida através de campanhas de esclarecimento e conscientização da diferença sexual. Em curso também estão as lutas de inclusão social, econômica e política, através do respeito e garantia dos direitos das minorias que podem ser encontradas, por exemplo, na Declaração dos Povos Indígenas e Minorias elaboradas pela ONU em 2007. Na esteira desse movimento, pouco a pouco, promove-se a queda dos preconceitos e a real valorização de sujeitos da diferença. Sujeitos de diferentes etnias, de diferentes orientações sexuais, de diferentes credos, culturas e outros. Desse modo, o sentido de minoria apresenta-se para nós relacionado à ideia de acessibilidade, de pluralidade, globalização e multiplicidade, trazendo consigo a questão da tolerância e da convivência com a diferença. Trata-se de conviver e de lutar pela diferença na igualdade ou igualdade na diferença, pois, como destaca Santos e Menezes 2010, devemos lutar pela igualdade sempre que a diferença nos inferioriza, mas devemos lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. É no intuito de refletir sobre a condição das minorias e sobre o modo como elas vêm sendo significadas que nasce o projeto, então, Sentidos e Sociedades, modos de ressignificar as minorias. Nesse projeto, que integra as reflexões realizadas no grupo de censo, pretende-se problematizar a questão das minorias, conforme explicitado anteriormente, tomando como ponto de partida os seguintes questionamentos. Afinal, como se configuram politicamente, juridicamente e socialmente as minorias do século XXI? Que ecos da história deste conceito são mantidos, reescritos e ressignificados nos diferentes discursos que circulam na sociedade contemporânea? O que é intolerância e como ela se manifesta no e pelo discurso das e sobre as velhas e novas minorias? Como a diferença e o preconceito são produzidos na linguagem pelos equívocos não ditos e ou ditos?
Para responder a esses questionamentos busca-se analisar, por meio da justaposição de diferentes discursos, os laços de sentido e as falhas, ou fissuras na discursividade das e sobre as minorias. Esses laços, falhas e fissuras nos levam a compreender os efeitos da significação que, na historicidade dos discursos analisados, conduzem a novos outros sentidos que se rompem e instalam o mesmo de modo diferente, possibilitando ressignificações e deslocamentos das e sobre as minorias. Eu tenho mais texto, mas eu já vi que o meu tempo está se esgotando. Eu vou pular uma partezinha para chegar, só dar fazer um esboço assim do dispositivo analítico. Então, a fim de analisar o funcionamento da linguagem em tais textos, que são os textos jurídicos, jornalísticos, os textos oficiais, enfim, textos da mídia também, e a forma como eles produzem significações que ressoam naquilo que no século XXI podemos chamar de velhas e novas minorias, devemos recorrer a um dispositivo analítico no qual alguns conceitos da análise de discurso e da semântica histórica da enunciação são fundamentais para a compreensão dos processos de significação. Destacam-se aqui alguns conceitos fundamentais, como a relação entre o político e o simbólico, o sentido, as posições sujeito, o interdiscurso, a memória e a ideologia, entre outros. Obrigada.